Muito bem, vamos a mais uma videoaula do nosso curso do Enem e desta vez vamos estar falando sobre a escravidão e as formas de resistência indígena e africana na América. Em toda a América, não só no Brasil, mas em toda a América nós sabemos que tivemos aí escravidão. E dessa vez vamos falar dos dois grupos que mais sofreram aí nessa, ou que sofreram, os grupos que sofreram na ideia da escravidão, que são os indígenas e depois, posteriormente, a população africana. A expansão marítima europeia, iniciada aí a partir do século XV, levou à colonização das Américas. Para explorar as riquezas do continente, os colonizadores, como nós vimos, eles precisavam de uma mão de obra abundante e barata, ou por que não dizer abundante e grátis. Nesse contexto, tanto os indígenas quanto os africanos eles foram submetidos aí a diferentes formas de trabalho forçado, que nós vimos aí ao longo da nossa história. Aí nós tivemos aí os principais pontos. A colonização ela foi baseada aí na exploração econômica, na necessidade de trabalhadores para a agricultura, na mineração e também na construção. A necessidade dos trabalhadores aí, o uso inicial dos indígenas e, como eu falei, né, posteriormente veio aí a mão de obra africana. Uma pergunta para uma reflexão nossa aí: como a busca por lucros ela veio aí a influenciar, né, a organização das sociedades coloniais? Pensa bem. Nós temos aí uma mina, né? Deixa eu voltar aqui. Essa mina, ela é uma mina de prata, por nome aí Potosí, onde hoje é a atual Bolívia. Deixa eu só voltar aqui anteriormente. Bom, nessa época a escravidão ela era apenas com os indígenas nas Américas. Os povos indígenas eles foram submetidos aí ao trabalho compulsório pelos colonizadores. Nós tivemos aí os principais pontos: o trabalho forçado em minas, em lavouras, em construções, perda dos territórios tradicionais, violência física e cultural, redução populacional, né, causado aí por doenças europeias, né, nas minas aí, igual você vê na imagem, a atual Bolívia, milhares de indígenas foram obrigados aí a trabalhar em condições extremamente precárias, né? Mas nós sabemos na história que eles tiveram também as suas resistências, né? Os povos indígenas não aceitaram passivamente a dominação europeia. Eles desenvolveram diferentes formas de resistência para defender aí tanto o seu território quanto a sua cultura e até mesmo seus modos de vida, né? Nós temos aí representando nesse quadro, a princípio aí, os confrontos armados, né? Um indígena, né? Nós não falamos mais índio, nós falamos indígena, ele com os arco e flecha lutando contra, né, os colonizadores. Outra situação era as fugas que eles criavam, né, para poder fugir aí dos colonizadores. Com isso eles conseguiram preservar as suas tradições culturais e também eles recusavam a se trabalhar. Há na história que eles até mesmo quebravam ferramentas para assim não trabalharem. Muitos grupos então sofreram a ação das missões religiosas, especialmente que nós chamamos aí de jesuítas, né, que buscavam catequizar os índios, né, os indígenas, entregando eles aí ao sistema colonial, né? Que eram as missões jesuítas? Aldeamentos, eles criavam aldeamentos, nós vamos ver na próxima imagem, no próximo slide. E eles procuravam então converter o indígena ao cristianismo católico, né, e organizar aí a sua forma de trabalho. A catequização
ela não representava só uma ação religiosa, mas também nós sabemos que era uma forma de controle social, uma forma de organização ali da colonização. Nós temos aí uma imagem onde mostra aí o aldeamento, né, as casinhas ao lado da igreja, e nós temos aí a ideia do cristianismo, né, onde convertiam os índios à força ao cristianismo católico. A escravidão, posteriormente aí, nós temos a escravidão africana e as formas de resistência. Milhões de africanos foram trazidos à força para as Américas por meio do tráfico transatlântico de escravos, mesmo submetidos à violência da escravidão. Os africanos também resistiam, né, de diversas maneiras, é o que nós vamos ver mais posteriormente. Bom, o que temos aqui? O tráfico transatlântico de escravos foi o maior deslocamento forçado de pessoas a longa distância da história humana. Entre os séculos XV e XIX, estima-se que cerca de 12,5 milhões de africanos foram sequestrados de suas terras natais, embarcados à força em direção às Américas, consolidando aí uma das maiores violências registradas aí. Hoje a ONU ela classifica como o maior crime já cometido aí contra a humanidade. 12,5 milhões de pessoas foram aí sequestradas do seu continente. E nós temos aí o que nós chamamos de comércio triangular. O que foi o comércio triangular? Funcionava aí como uma engrenagem econômica global que dividia em 3 grandes etapas interconectadas. Primeiro, da Europa para a África. Navios europeus partiam carregados, né, de produtos, né, manufaturas, armas de fogo, tecidos, pólvora, aguardente, né, da Europa até a África. Chegando na África, o segundo ponto aí, esses produtos eram trocados aí por prisioneiros, né, com elites locais, com reis, com chefes, né, trocavam aí por pessoas. E aí, esses prisioneiros se deslocavam em navios, chamados navios negreiros, ou os tumbeiros, né? Iriam então para a América, né? Da África iriam para a América. Já nas Américas, os escravizados negociados, comprados, sobreviventes, né? Porque muitos morriam, eram vendidos para trabalhar em latifúndios, né, os monocultores, nos plantations. Os navios retornavam então da América para a Europa, já com o lucro que esses escravos eles davam, né, abastecidos aí do açúcar, do tabaco, do algodão, do ouro, tudo que era produzido aí nos países colonizados. Nós temos uma imagem aí que retrata esse tríplice negócio, né? Da Europa para a África, o primeiro quadrinho aí, mostrando aí aguardente, mostrando tabaco, arma, armamento. E aí nós temos aí a segunda imagem, onde temos escravos que iam aí para as Américas, né? E aí, na terceira imagem, nós temos aí os escravos trabalhando, o que dava um lucro aí para os colonizadores, para os países que tinham aí essa ideia de colonização, né, em toda a América, não só no Brasil, mas nos países aí que eram colonizados. O Brasil ele foi o maior receptor de escravos do mundo. Desses 12,5 milhões, 5 milhões de pessoas, um total de 100, vieram para o Brasil para abastecer aí a produção açucareira, mineradora e a cafeeira, né? Já nas ilhas do Caribe, né, regiões aí da antiga colônia francesa, né, de São Domingos, atual Haiti e outras ilhas por próximo, também tiveram aí uma ideia de uns 5 milhões aí de escravos, 5 milhões de pessoas. E os demais ficaram aí na América do Norte e parte na América Espanhola. Então só o Brasil pegou aí um total de 5 milhões de pessoas, né? Os demais foram divididos. Então
cerca de 40% dos escravos vieram aí, então, para o Brasil. Nós temos aí, então, as diferenças aí da escravidão nas regiões americanas. Cada região, ela trouxe um trabalho diferente, e nós vamos estudar agora. A colonização portuguesa, a área que foi da colonização de Portugal, tinha então a produção açucareira e a mineração, focou mais nesses dois trabalhos. Na espanhola, mineração também, e um sistema aí de trabalho indígena, trabalhou mais com os indígenas. Na inglesa, os plantations, né, de algodão, tabaco, e na colonização francesa, a produção açucareira nas ilhas aí do Caribe. Bom, mas esses escravos também eles lutavam para a sua liberdade, né? E nós tivemos aí a resistência cotidiana, uma luta silenciosa. Como que foi essa luta silenciosa? Nem toda resistência eram por revolta, por luta, por guerra. Muitos escravizados usavam aí o sistema através de pequenas ações dia a dia, né? Ações diárias. Por exemplo, trabalhavam lentamente, fingiam estar doentes, né, para não trabalhar, quebravam ferramentas, escondiam alimentos, sabotavam algumas atividades produtivas, tudo isso aí para diminuir aí o controle dos senhores e preservar aí uma certa autonomia, né? Então eles lutavam aí desta forma. E aí, com isso, tiveram a sua resistência cultural também, né, preservando identidade ao longo dos anos. Mesmo sob opressão, tanto os indígenas quanto os africanos mantiveram aí as suas tradições, os seus costumes de seus povos, né, de uma forma aí de resistência cultural. Nós temos aí as religiões, matrizes africanas até hoje, né, que conseguiram preservar, línguas e dialetos, não dos africanos. Os africanos não preservaram. Todo descendente africano aqui no Brasil, ele tem ele tem a nossa língua, né? Ele fala o português. Já os indígenas conseguiram preservar aí seus dialetos, conseguiram preservar aí, ao longo dos anos algumas línguas, né? Nós temos aí várias aldeias que possuem a sua língua própria, né? Os seus dialetos. E música e dança, nós temos aí tanto os africanos quanto os indígenas, para eles conseguirem preservar aí músicas e danças, a medicina tradicional, né? Quem não tem aí aquela vozinha que conhece aí de chazinhos, né? São a medicina tradicional deles que foi preservada ao longo dos anos. E a culinária, né? Quem não conhece a culinária aí, vinda tanto dos africanos quanto os indígenas, né? Conseguiram preservar aí a culinária e uma cultura para nós no Brasil, a culinária deles. Bom, e eles formavam então as suas fugas, e com essas fugas tinham as formações de comunidades livres. Como, por exemplo, aqui no Brasil nós conhecemos como os quilombolas, né? O quilombo mais famoso aí do Zumbi dos Palmares, né? E aí, na América Espanhola é conhecido como palenques, e no Caribe e na América Inglesa, os Marrons. Então, que é a mesma coisa, são os quilombos, né, que nós conhecemos aqui no Brasil. Nessas regiões, esses quilombos, eles preservavam ali, era um por todos, né, eles lutavam pela sua qualidade de vida, lutavam ali pelas pessoas, pelos refugiados, né, nesses quilombos. Bom, nós temos aí uma grande vitória aí nessa luta, que foi a Revolução Haitiana, que aconteceu em 1804. Né? Foi o primeiro país americano a ser governado por um ex-escravo. Olha que vitória. Eles criaram aí revoltas, né, em busca da liberdade, fugas, ocorreram grandes rebeliões aí contra a escravidão, uma inspiração aí de movimentos anti-escravistas em todo o mundo. Demonstrou que o sistema escravista ele poderia ser derrotado, como foi derrotado. O legado aí das resistências para a atualidade. Hoje, na atualidade, nós temos aí a forma de existência indígena e africana que deixaram profundas marcas para as sociedades americanas, como, por exemplo, as heranças atuais aí, diversidade cultural, religiões afro-africanas,
americanas, movimentos indígenas contemporâneos, movimento negro pela luta pela igualdade racial, valorização da história, né, da memória histórica. E nós temos algumas imagens aí com africanos, indígenas bolivianos e indígena brasileiro. Bom, vamos então à nossa revisão, nossa rápida revisão desses conteúdos que nós vimos aqui nesta aula. Bom, imagine que o historiador está analisando os registros de uma colônia americana do século XVII e observa que após o período inicial, intensa exploração da mão de obra indígena, houve um aumento significativo na importação dos africanos escravizados. Ele nota que a mudança coincidiu com a descoberta de novas minas e a expansão de grandes plantações. Pergunta: considerando o contexto da colonização e a implantação da escravidão nas Américas, qual foi o fator primordial que impulsionou essa transição e a ampliação da escravidão africana? Vamos à resposta. Letra B. A busca incessante por lucro e demanda por uma força de trabalho numerosa e constante para sustentar as atividades econômicas colonial. É isso aí, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Até a próxima videoaula.